Olá, tudo bem? Começa agora uma série inédita de estudos das profecias da Bíblia. Esta é a série O Grande Conflito e o tema de hoje é o livro que revela tudo. Aqui nas minhas mãos eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 3, lemos: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meu amigo, vivemos exatamente num tempo em que o grande conflito entre o bem e o mal se intensifica cada vez mais. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a base, é o livro-chave para nos mostrar exatamente em que posição devemos estar, que posição tomar nesse grande conflito. Por exemplo, para que você seja bem-sucedido e seja vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal, é preciso conhecer algumas coisas importantes sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas num período de aproximadamente 1.600 anos. Ela já foi escrita originalmente em 3 línguas, na língua hebraica, na língua grega e na língua aramaica. E esse sagrado livro tem como autor o nosso Deus. Ele deixou esse sagrado livro para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade e para que pudéssemos também saber a revelação dele para a nossa vida nesse contexto da luta entre o bem e o mal. Me acompanhe agora que eu tenho algo muito importante a te mostrar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada está subdividida em 5 pequenas partes. A primeira parte é história. A segunda é poesia, a terceira profecia, a quarta evangelhos e a última cartas. Vamos analisar uma a uma. Por exemplo, história. Os livros históricos da Bíblia começam em Gênesis e vai até o livro de Esther, incluindo o livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. A parte histórica da Bíblia, aproximadamente 90% do que está escrito lá se entende como se lê. E apenas 10%, mais ou menos, foi escrito numa linguagem simbólica profética. Então, entenda bem, a parte histórica da Bíblia são os livros que registram a história da criação, a história de Adão e Eva, a história da queda, a história de Davi e Golias, de Sansão e Dalila, do povo de Israel, os livros históricos. Esta é a primeira parte da Bíblia. A segunda é poesia. A poesia são livros que foram escritos numa linguagem poética. Por exemplo, eu tenho aqui Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, ou seja, Cântico dos Cânticos. E também o livro de Eclesiastes. Esses livros são poéticos. E de todos eles, a poesia mais conhecida se encontra nos Salmos, que é o Salmo 23. Lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São os livros poéticos. Destes, aproximadamente 85% do que está escrito lá se entende também como se lê. E aproximadamente 15% é numa linguagem também simbólica, figurativa. A terceira parte é a parte da profecia, que envolve o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel. A parte profética começa em Isaías, vai até Malaquias e, repito, inclui o Apocalipse e também o livro de Daniel. Esses livros proféticos são os livros que apresentam de forma mais clara e de forma bem contundente esse grande conflito entre o bem e o mal. Entendeu? E aqui é bom que você preste muita atenção, eu tenho aqui as informações bem atualizadas sobre tudo isso. Por exemplo, o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de se entender. E também o livro de Daniel. Mas existem outros livros proféticos, como acabei de mencionar a você. Esta é a terceira parte da Bíblia. E 95% da profecia não se entende como se lê. Veja, os livros históricos e poéticos, se você ler nesses livros, água é água mesmo. Se você ler mulher, é mulher mesmo. Vento também é isso mesmo. Ou seja, se entende como se lê. Mas na profecia não se entende como se lê. Água significa outra coisa, mulher significa também uma outra coisa, e assim sucessivamente. A quarta parte da Bíblia é a parte dos evangelhos. Os evangelhos são 4.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros narram a vida de Jesus desde o seu nascimento, também o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, e falam ainda da volta de Jesus. No caso dos evangelhos, 85% deles se entende como se lê. E aproximadamente 15% é o que a Bíblia apresenta como parábolas, são as parábolas. E a última parte, as cartas, ou epístolas, que começam em Romanos e vai até Judas. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, é o outro Judas. Assim, nós temos as 5 partes da Bíblia. Pensa comigo e me acompanhe no raciocínio agora. Esse raciocínio das 5 partes da Bíblia, eu penso que é a mais importante para que você entenda exatamente o que é e como entender a Bíblia Sagrada. Voltemos o nosso pensamento um pouquinho para a parte histórica. A parte histórica da Bíblia, os primeiros livros especialmente. Esses livros são fundamentais. Porque, na verdade, lá no começo, em Gênesis, especialmente, também Êxodo, especialmente esses dois, eles narram para nós o início desse conflito. E se você ligar Gênesis e Êxodo com o Apocalipse, vai perceber que esse conflito entre o bem e o mal começou no céu. Apocalipse 12, versículo 7. Depois, a parte poética vem trazendo mensagens de esperança, de conforto e de segurança. Depois nós temos as profecias, que eu vou falar por último. Vamos agora para os evangelhos, que são 4. O caso dos evangelhos é um caso muito interessante, porque 85% deles se entende como se lê. Pensa comigo o seguinte, Jesus estava andando e encontrou um homem cego, ok? Colocou a mão sobre ele e disse, vê, e o cego viu. Eu pergunto, isto é simbólico ou isto aconteceu de fato? Com certeza, aconteceu de fato. Pense num outro acontecimento. Jesus estava caminhando, encontrou um paralítico e disse a ele, que queres que eu te faça? E o paralítico disse, Senhor, eu quero ficar bom, eu quero andar. E Jesus então diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantou e andou. Isto é simbólico ou é literal? Com certeza é literal, porque isto aconteceu de fato. Agora pense de outra forma. Jesus disse certa ocasião, eu sou o bom pastor e você é a ovelha. Eu pergunto, você é uma ovelha? Claro que não, você é uma pessoa, tem 2 pernas, 2 pés. Uma ovelha tem 4, não é verdade? Então você não é uma ovelha, mas Jesus disse que você é uma ovelha e disse que ele é o pastor. Aí você tem uma linguagem simbólica, uma linguagem figurativa. Jesus também mencionou e advertiu com respeito ao trigo e o joio. O trigo são as pessoas fiéis e o joio são as pessoas infiéis. Aí você percebe uma outra linguagem simbólica. É claro que você não é trigo e você também não é joio, mas estas palavras revelam a característica ou as características daqueles que são fiéis e daqueles que são infiéis. Assim você percebe que os evangelhos, 85% se entende como se lê e 15% não se entende como se lê. São as parábolas. E as cartas também. As cartas ou as epístolas, 90% se entende como se lê e 10% não. Mas o mais interessante está ligado à profecia. As profecias da Bíblia, elas foram escritas numa linguagem simbólica, especialmente o Apocalipse, o livro de Daniel. São carregados de simbolismos e isto é algo que preocupa muita gente. E há muitas pessoas que não gostam de estudar a profecia porque não entendem. Vamos observar algumas coisas da profecia. Abra sua Bíblia aí, eu vou abrir a minha aqui também para dar um exemplo. Vejamos Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Aqui diz, abriu a sua Bíblia? Ok? Então vamos ler. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Percebeu alguma coisa diferente? Se você não percebeu, eu vou ajudá-lo. Aqui diz que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Primeiro problema, a terra é quadrada? Ou é retangular para ter 4 cantos? Não, a terra é redonda. Ela não tem 4 cantos. Ora, se não tem 4 cantos, por que o Apocalipse fala que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra? Percebeu? A profecia não se entende como se lê. E mais, diz que os 4 anjos estavam segurando os ventos. Será que dá para segurar os ventos?
E será que os anjos estão impedindo os ventos de soprarem? Claro que não, porque se isto acontecesse, nós estaríamos mortos. Então, ficou claro que a profecia não se entende como se lê. E aí você deve pensar, pastor, como é que se entende? Calma, nós vamos chegar lá. Esse é apenas o primeiro estudo dessa série. Veja um outro exemplo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e confira comigo o que diz o Apocalipse 12. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E aí? Na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, você já viu uma mulher assim? Claro que não, não existe. As mulheres são bonitas, não há dúvida nenhuma, mas uma mulher como esta aqui não existe. E se não existe, por que o Apocalipse apresenta uma mulher assim? Percebeu? Mais uma prova de que a profecia não se entende como se lê, até porque uma mulher assim não existe. É ou não é? E se você observar aqui, ó, o capítulo 13, e aqui está o ponto que as pessoas têm medo, ficam assustadas, mas não fique com medo, porque a Bíblia vai nos revelar tudo nesta série do grande conflito. Veja Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aí? Imagine uma besta saindo do mar. Isso é assustador, não é? E algumas pessoas acham que é pecado ir à praia porque a besta vai sair do mar. Que absurdo, é ou não é? Sabe por que as pessoas erram? Sabem por que as pessoas interpretam erradamente a Bíblia e pregam uma coisa que a Bíblia não diz, não ensina? É justamente porque não estudam a Bíblia. E você está de parabéns porque está aqui hoje estudando a Bíblia conosco. Em São Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito assim, ó: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o problema das pessoas. Não estudam a Bíblia, por isso erram. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje você não errará mais, porque nós vamos conhecer a verdade da Bíblia. A Bíblia nos revelará tudo que você precisa saber para vencer nesse grande conflito, para ser vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal. Aliás, eu quero dizer a você o seguinte: Jesus esteve nesse mundo. Jesus veio a esse planeta há mais ou menos 2000 anos atrás. E Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele estava pagando o preço do pecado e ali na cruz ele estava conquistando a humanidade e vencendo essa luta entre o bem e o mal. Ou seja, nesse grande conflito, Jesus já é vitorioso. E uma grande notícia para você: se você tem Jesus no coração, se você anda com Jesus, então você também é mais do que vitorioso. Não é maravilhoso saber disso? Por isso é importante o estudo da Bíblia. E agora, pense comigo na frase final. Me acompanha aqui. Aqui tem uma frase final para você. Por favor, chegue mais perto. Vamos conversar. Pode chegar mais perto, um pouquinho mais. Olhe bem dentro dos meus olhos. Está olhando? É o seguinte, eu não te conheço. Não sei o seu nome, não sei quem você é, não sei onde você mora. Mas eu sei que você deve ter suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Deus conhece você e Deus também me conhece. E eu não sei exatamente por que você está aqui hoje estudando a Bíblia. Mas uma coisa eu te digo em nome de Jesus. Em João 8,32 está escrito aqui na palavra de Deus o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade a partir de agora, se você fizer essa série completa, você vai conhecer toda a verdade. E Deus vai libertar você. Vai transformar sua vida. Vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. E nesse grande conflito, você será vitorioso. Você será vitoriosa. Presta atenção, minha amiga. Presta atenção, meu amigo. Eu vou orar por você. E Deus te dará a vitória nesse dia e nessa série de estudos bíblicos. Você não quer aceitar fazer o curso completo e não quer ter Jesus no coração e você não deseja ser vitorioso também nessa guerra entre o bem e o mal? Que pergunta que eu estou fazendo. É claro que você deseja, é claro que você quer. E se você assim deseja, se você quer isto, então feche os seus olhos e vamos falar com Deus.
Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse primeiro estudo da Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela revela Jesus, aquele que já venceu na cruz em nosso lugar. Ajuda-nos agora a conhecer melhor a Tua Palavra e a andar nos Teus caminhos. Abençoe essa pessoa que está orando comigo nesse instante e envia o Espírito Santo para fazer o milagre na vida desta pessoa que tanto necessita. Em nome de Jesus. Amém. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar.